De Brasília, a gente vai para Londres conversar com Felipe Killing, saber como é que está o ambiente na Europa. Estados Unidos impuseram sanções à Rússia, sobretudo às petrolíferas russas, né, o setor mais afetado por essas novas sanções. E aí houve reações, inclusive Vladimir Putin falou, classificou essas sanções como um ato hostil à Rússia. Killing, o que você traz para nós de informações? Boa tarde, bem-vindo aqui ao Entre Nós. Tudo bom, Renan? Boa tarde a você, Adriana, e a todos que nos acompanham. Muita gente aqui na Europa celebrando, né, essa atitude de Donald Trump. Para muitos demorou, mas é algo bastante significativo, manda uma mensagem muito clara ao governo de Moscou, e a Europa também vai na esteira e anuncia mais um pacote de sanções contra a Rússia, o 19º desde que essa guerra começou. Lembrando que em fevereiro do ano que vem essa invasão da Rússia à Ucrânia completa 4 anos. E a grande pergunta que se fazem aqui é: será que dessa vez as sanções irão surtir efeito? Porque até agora a economia da Rússia tem mostrado bastante resiliência. A Europa diminuiu a compra de gás e petróleo da Rússia, não parou completamente, ainda depende disso, mas a Rússia encontrou outros mercados. A China e a Índia têm comprado bastante energia do governo da Rússia. Mas existe uma outra proposta que está sendo debatida na cúpula que acontece em Bruxelas, na Bélgica, que é polêmica e pode enfrentar alguns embargos judiciais, que é utilizar ativos russos que estão congelados aqui na Europa para financiar o exército ucraniano e reconstruir a Ucrânia. São cerca de 250 bilhões de dólares, é muito dinheiro. Alguns políticos europeus são favoráveis, outros se dizem preocupados com a questão legal, e a Rússia já disse que iria encarar isso como um roubo e a resposta seria contundente. Mas enquanto as sanções elas estão avançando, o Volodymyr Zelensky, que participa dessa cúpula, pede também mais sistemas de defesa antiaérea, principalmente os Patriots, que são muito eficientes, e, sobretudo, mísseis de longo alcance, o Tomahawk. Os Estados Unidos estão preocupados em oferecer esses mísseis, porque pode ser uma escalada da tensão bastante perigosa, mas Volodymyr Zelensky afirma que, tendo esses mísseis, pode atacar a Rússia em seu território e forçar Vladimir Putin à mesa de negociação. A verdade é que até agora a Rússia não dá qualquer demonstração de que irá ceder. Eles continuam com as mesmas demandas, mesmo após negociações com o Trump. A grande pergunta, mais uma vez, é se essas sanções vão surtir algum efeito prático. O tom, né, das falas dos dois lados subiu demais, inclusive o ex-presidente da Rússia, Dmitry Medvedev, que é do Conselho de Segurança da Rússia, chamou o Trump de pacificador falastrão, depois dessas sanções às petrolíferas da Rússia. Ô, Killing, eu vou pedir para você ficar com a gente mais um pouquinho, porque a gente tem que falar do baile dos ladrões na segurança do Louvre, em Paris, mas antes, para a gente continuar nesse tema, que são essas sanções dos Estados Unidos contra a Rússia, a Juliana Rosa está aqui entre nós já para falar da repercussão econômica, né, Ju? Porque imediatamente o petróleo disparou, como é que fechou e o efeito disso também aqui para a gente. Pois é, disparada aí do petróleo, mais de 5% agora há pouco no fechamento. Boa tarde, Adriana, para você. Boa tarde para o Renan. Boa tarde para você que está aqui entre nós. O petróleo subiu, tanto o Brent, que é referência aqui para o Brasil, que é negociado em Londres, fechando num patamar aqui acima dos quase $66. O petróleo estava rodando mais na casa dos 60, vinha caindo por conta de uma oferta maior do que o consumo, uma economia global que cresce mais devagar, então o petróleo vinha numa toada de desvalorização. Olhando aqui para o Brasil, são duas questões que são importantes da gente acompanhar. Uma é o risco de impactar a inflação, porque petróleo mais alto, ele corre o risco de ter aumento de combustível. A Petrobras acabou de anunciar essa semana redução no preço da gasolina. É claro que a Petrobras não é porque o petróleo está disparando hoje que ela vai hoje aumentar o preço do combustível. Ela
Normalmente a empresa espera esses momentos de volatilidade para entender se é um movimento que vem para ficar ou é um momento passageiro que tem a ver com as sanções impostas pelos Estados Unidos à Rússia para tentar forçar a Rússia a negociar o fim da guerra na Ucrânia. E também países da Europa entrando também junto com os Estados Unidos, sancionando o petróleo russo. Então, tem essa preocupação. Eu conversei com alguns analistas que acham que, por enquanto, a tendência é um petróleo ainda mais desvalorizado, enfim, mais conflitos geopolíticos, a gente nunca sabe, né, para onde que vai. O dólar continua baixo, então é importante para a inflação, né, porque o petróleo é cotado em dólar, então, enquanto o petróleo sobe, o dólar continua com uma tendência de queda por conta também de uma piora da economia americana. E o segundo fator, Adriana, Renan, tem a ver com o fato de que o Brasil fica suscetível também a sanções, porque somos um país que compra petróleo da Rússia. A gente é quase autossuficiente, né? A gente é o 7º maior produtor de petróleo, estamos caminhando para ser o 5º em 2027 já. Falamos bastante disso, né? Com a autorização essa semana do início da perfuração ali de um campo de petróleo na margem equatorial, que tem um potencial grande, assim como o pré-sal, quase ali de volume de reserva, mas a gente não refina todo esse petróleo. Então, a gente precisa importar 10% mais ou menos do que a gente consome de gasolina e quase 30% de diesel, é bastante coisa. E o diesel que a gente importa é maioria da Rússia. Por quê? Porque é um petróleo que o Brasil consegue importar transformado em diesel, que é um custo mais barato do que a média global, justamente porque eles têm uma dificuldade de vender para qualquer um e a gente compra deles. A China já deu uma reclamada hoje, porque está sendo pressionada a parar de comprar petróleo russo também, mas uma agência internacional, a Reuters, estava dizendo agora que a China já está interrompendo contratos para não ter mais um problema, né, além dos que já tem. Além de tudo que já tem. Além de tudo que já tem. E a gente também, né, com esse encontro do presidente Lula domingo com Donald Trump. A gente também tem que acompanhar se, de fato, a situação se agravar, se isso também não vai reverberar e ter reflexos nas nossas negociações aqui com os Estados Unidos. Pois acaba que tudo está entrando numa pauta muito confusa já, que só fica mais confusa ainda. Provavelmente esse assunto vai entrar na negociação ali do Trump com o Lula, com o presidente Lula, dizendo que gostaria que o Brasil não comprasse mais petróleo russo. E aí pode ser que a gente tenha que comprar de outro lugar, aí pode ficar mais caro. Vamos ver o que o Trump vai levar, mas talvez ele, enfim, queira só bater um papo assim de leve, porque ele está num momento favorável, né, no ambiente com a química ou petroquímica, né, como diz o Lula. Para a gente, se o assunto for café, carne, para a gente fica numa pauta mais interessante, que é onde a gente precisa avançar. Então, né? Vamos ver, talvez ele leve ali para essa troca com o presidente Lula. Então, vou te dar aqui, você não compra o petróleo da Rússia. Agora, o Lula voltou a falar sobre fazer negócios, né, com a Malásia sem usar o dólar. Aqui, que é um assunto que irrita o Trump. Então, não é bom também esse assunto às vésperas desse encontro. Não né? sei se o time foi bom. Talvez fosse bom esperar um pouquinho, né, para ver se a química se aprofunda um pouquinho mais. Se o poço da petroquímica se aprofunda um pouquinho mais. Exatamente.